Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo da Semana da Mulher, onde juntos nós estamos estudando sobre 8 mulheres inspiradoras da Bíblia. E relembrando para vocês mais uma vez que todos os conteúdos, todos os vídeos, dessa série, dessa Semana da Mulher, são baseados nesse estudo bíblico, marcadas pela fé, que você pode pedir gratuitamente pelo site biblia.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês fazerem o pedido que vai chegar aí na sua casa de forma totalmente gratuita para você fazer esse estudo completo que estamos fazendo aqui. E hoje, no nosso quarto dia, nós vamos estudar sobre mais uma mulher muito importante da Bíblia, que, como vocês podem ver aqui no nosso estudo, é Débora. Gente, Débora é muito comentada, E a gente aprende muitas lições com a história dela. E a gente vai focar muito em um aprendizado que ela nos traz nesse estudo. A história de Débora se encontra lá em Juízes, nos capítulos 4 e 5. A gente não consegue ler aqui todos os capítulos, todos os versículos que compõem esses capítulos, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Então a gente vai trabalhar apenas em cima de alguns versículos. Vale lembrar, que Débora foi uma juíza. E ela foi a única mulher das escrituras da Bíblia elevada a um alto cargo político naquela época, pelo seu próprio povo. Ou seja, ela foi a única mulher a ser levada ao cargo de juíza pelo próprio povo. Porque naquela época isso era quase impossível, as pessoas não aceitavam uma mulher em cargos políticos tão elevados assim. E aí o que aconteceu, para contextualizar toda essa história? O rei Jabim, que era o rei lá da terra de Canaã, ele começou uma perseguição ao povo de Israel, aos israelitas. E aí, o que foi preciso acontecer? Foi preciso que um exército fosse formado para guerrear contra o exército de Jabim, que estava perseguindo os israelitas, para então, haver um vencedor e acabar com essa história. E aí Débora, como seu cargo era tão elevado, ela era juíza, ela convocou Baraque, que era praticamente lá o chefe do exército de Israel, que eles tinham que montar um exército e ir para a guerra para vencer aquele povo lá, o exército de Jabim, que estavam perseguindo eles. Só que aí, o que é interessante é que Débora, ela conquistou assim um cargo, uma importância tão significativa no meio do povo e com Baraque também, que Baraque estabeleceu uma condição para atender esse pedido dela de formar o exército e fazer essa guerra, e guerrear contra o povo de Jabim. E aí eu vou ler com vocês aqui na Bíblia qual condição foi essa que Baraque deu para que essa guerra realmente acontecesse. Lá em Juízes, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. E aí o que aconteceu? Débora foi e sob a liderança dela, o exército de Israel derrotou o exército de Jabim e eles conquistaram a vitória sobre os inimigos de Deus e, consequentemente, os inimigos deles também. E aí, o que torna a história de Débora tão mais interessante? É o contexto em que ela aconteceu. Como eu disse para vocês anteriormente, mulheres em cargos tão elevados como de juíza não aconteciam, isso era quase impossível, e Débora quebrou esse paradigma, porque Deus chamou ela para ser juíza do povo de Israel. E aí o que acontece? Ela vivia num contexto muito difícil. O sistema judicial, ele era completamente corrompido, confuso, incoerente. O exército era fraco demais, então não era forte para vencer as guerras, para vencer os inimigos.
E o sacerdócio daquela época era muito impotente, ninguém fazia nada, ninguém tinha poder para nada, ninguém podia fazer absolutamente nada para mudar aquela situação, daquela perseguição que Jabim estava fazendo com o povo de Israel. E aí foi exatamente nesse contexto que Deus chamou Débora para ser juíza, colocou nesse cargo, e ela se tornou então a libertadora do povo de Israel nesse tempo tão difícil, nesse tempo de guerra. E aí, quando eles venceram a guerra sob a liderança de Débora, foi composto um cântico, tá em Juízes 5, nós não vamos ler porque não temos tempo aqui, né, senão ficaria muito grande o vídeo. Mas é um cântico muito bonito que retrata principalmente a sabedoria que Deus deu a Débora. Porque a sabedoria que Débora teve para guiar, para liderar aquele exército, para eles vencerem os inimigos de Deus, era uma sabedoria que vinha do alto, que vinha de Deus. Porque nós, seres humanos, não temos sabedoria, nós não somos sábios por nós mesmos. Mas é Deus quem nos dá sabedoria. E se nós queremos ser pessoas sábias, assim como Débora foi para liderar aquele exército, basta nós pedirmos, porque há uma promessa de Deus de que quando nós pedimos a Ele sabedoria, Ele nos dá. Aqui em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Aqui nós temos a promessa de sabedoria, que quando nós pedimos a Deus sabedoria, Ele nos dará. E o que é interessante, torna a história ainda mais atraente, é que naquela época o povo de Israel certamente estava angustiado, aflito, porque eles estavam vivendo numa época de opressão por Jabim, de perseguição. Era um povo pagão, né? Um povo que não tinha amor ao próximo e que estava completamente corrompido e querendo corromper os israelitas também. E o que a gente imagina dessa situação é que o povo de Israel, em tamanha opressão, eles oravam a Deus por alguém que fosse capaz de os libertar dessa perseguição feita por Jabim. E em resposta a isso, Deus chamou Débora para ser juíza. E o que nos ensina aqui é que nós também, como Débora, podemos ser respostas da oração de alguém por libertação, por vitória, por ajuda. Assim como Deus usou Débora, que decidiu entregar sua vida para servi-lo, mesmo em meio àquelas dificuldades, aquelas provações, aqueles pecados do povo, as maldades, Ele também quer fazer isso conosco. Se nós decidirmos entregar a nossa vida a Ele para servi-lo, Ele pode nos usar para, assim como Débora, sermos fonte de libertação, de ajuda para as pessoas que tanto necessitam ao nosso redor. Por isso, se você quer ser como Débora, uma fonte de libertação, de ajuda, um instrumento nas mãos de Deus, se entregue a Ele para servi-lo e decida servir a Ele todos os dias da sua vida, não importa onde você esteja, nem o que você esteja enfrentando. Assim como Ele esteve sempre ao lado de Débora e o ajudou em cada escolha, em cada decisão, em cada ação, Ele também promete estar ao seu lado. Por isso, lembre-se sempre que mesmo em meio a circunstâncias difíceis da sua vida, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, como fonte de ajuda e libertação em sua geração, assim como Débora foi na dela. Então esse é o nosso estudo de hoje, espero que Deus tenha falado ao seu coração através dos ensinamentos da história de Débora, assim como Ele falou ao meu. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã para o nosso próximo vídeo da Semana da Mulher.